Olá, meu nome é Gabriel e eu vou apresentar o trabalho sobre a produção de estireno junto com o Eduardo e o Arthur. Bom, para falar sobre o estireno, né? Ele é um monômero usado para a produção de diversos polímeros e copolímeros, entre eles a borracha de estireno butadieno SBR e também o ABS. Ele possui uma demanda global anual de cerca de 25 milhões de toneladas, né? Aqui está a forma dele, né? Como a gente pode ver, ele tem um anel aromático e daí uma ramificação com uma ligação dupla no final, né? Bom, grande parte da produção mundial do estireno é feita pela desidrogenação do etilbenzeno. Então, o etilbenzeno, que não tinha aquela ligação dupla ali na ramificação, vai perder dois hidrogênios para a gente conseguir aquela ligação dupla e formar o estireno. Para favorecer que ocorra essa reação, vai ser usado um catalisador à base de ferro, né, para aumentar a conversão de seletividade em relação ao estireno, né. Existem certas hidrogenações catalíticas que usam metais, né, como catalisadores, justamente porque elas retiram os hidrogênios e daí com a saída deles se forma uma ligação dupla no lugar, né? Porque tu vai ter duas ligações, né, envolvidas, então quatro elétrons. Uma das ligações vai sair na forma dos dois hidrogênios, né? E a outra ligação vai formar, a outra ligação que estava no outro hidrogênio vai formar a ligação dupla que existe agora entre os dois carbonos. Daí, bom, sobre a termodinâmica do sistema, né? A gente pode afirmar que é uma reação endotérmica, então ela necessita de energia para acontecer. Ela é reversível de forma que ela não tem um deslocamento direto em um dos sentidos. Dessa forma, a gente precisa de condições que favoreçam o deslocamento dela no sentido desejado, já que ela é endotérmica, o aumento de temperatura significa mais energia térmica, né? O que mais energia térmica para o sistema vai ajudar a reação a reagir, né, no sentido de produção, né? Já que nesse sentido da produção do estireno, ela é endotérmica, se a gente aumentar a temperatura, a gente dá mais energia para a produção do estireno. E também em pressões menores, porque a gente tem o hidrogênio, né? Então, quando a gente tem pressões menores no sistema, o deslocamento é no sentido da formação, justamente algo que aumente a pressão, seria a formação do gás H2, né? Hidrogênio gasoso. A condução desse processo ela pode ser feita com três reatores de direto catalítico, né? Ou com três reatores internos que fornecem calor ao sistema por vapor de água superaquecido. Daí, agora, né? Numa condição de alta temperatura, a reação vai favorecer a formação de compostos das reações do etilbenzeno, né? De forma térmica. Além do estireno, a gente também tem o benzeno e a gente também tem reações paralelas indesejadas, que formam compostos como tolueno, dimetilbenzeno, tetilbenzeno, alfa-metilestireno e outros compostos de elevada massa molar. Os compostos de menor massa molar, eles são separados quando a reação é formada, né, e tirados do meio racional. No entanto, a gente ainda encontra o etilbenzeno que não reagiu, porque a reação é um equilíbrio, e produtos indesejados como tolueno e benzeno junto ao estireno. A presença deles é em quantidade expressiva, então é necessário um método de separação para a gente isolar o estireno. Aqui a gente pode ver a etapa, né? As etapas num diagrama. Daí a gente tem, primeiramente, um fluxo de etilbenzeno, que vai entrar justamente num reator de desidrogenação, né? Depois ele vai ser resfriado e purificado, né? Daí a gente pode ver que tem duas colunas de purificação. Na primeira a gente tem o tolueno separado do sistema, né? E daí na outra coluna a gente vai ter uma mistura de estireno com etilbenzeno. E a gente pode ver que uma das linhas volta para o fluxo de etilbenzeno, que é a linha que está separando o etilbenzeno, né? Que é a fase de cima, que é a fase mais volátil, né? O etilbenzeno ele é mais volátil. Então ele está saindo na fase mais volátil para voltar, né? Justamente para o fluxo de alimentação que a gente tinha de etilbenzeno lá no começo, né? Antes da reação acontecer. E outra parte é o estireno purificado que está saindo por baixo, né, que ele era o menos volátil da mistura. Bom, o objetivo do trabalho é a representação teórica, né, envolvendo a modelagem termodinâmica e prática, com a validação de dados experimentais, né, justamente para a gente conseguir obter as correlações que vão chegar em parâmetros de interação e coisas do tipo, que são importantes para definir e trabalhar com uma mistura, né, ainda mais para a separação de multifases, porque a atividade termodinâmica é real pela interação que a gente tem entre
componentes diferentes. E a etapa escolhida foi a segunda destilação do processo de purificação, né? Mais especificamente essa, onde a segunda coluna, né? Que é onde a gente tem a separação entre estireno e etilbenzeno. Daí aqui a gente tem algumas equações, né? Que são importantes, não só para o trabalho, como para a teoria termodinâmica. A gente tem primeiramente a equação de Antoine, né? Da pressão de saturação. A gente tem, em segunda forma, uma igualdade da fugacidade da fase vapor e da fase líquida, né? Onde a gente pode ver que a gente tem o φ e o gama como fatores de correção das suas respectivas fases, né, para adequar elas à realidade frente ao modelo ideal. A gente tem um modelo de G de excesso, né, uma grandeza de excesso da energia livre de Gibbs intensiva, né, por RT, que é representada pela soma de frações molares líquidas, né, vezes o logaritmo da atividade, né, de uma mistura, então uma mistura líquida, né. A gente tem uma equação de estado, né, duas na verdade, uma de Van der Waals e a outra de Pim-Robinson, né, justamente para fazer a correção entre o modelo real do gás real e do gás ideal, né. E a gente tem por último uma equação do ponto de orvalho, né, onde a gente tem a fração da fase vapor, né, de um componente pela pressão de saturação dele, e o mesmo para outro componente, né, no somatório, que nos dá a pressão de orvalho do sistema. Bom, essa seria a minha parte, eu agradeço. E dou minha palavra ao próximo agora. Dando continuidade ao que o colega Gabriel começou, mostro para vocês agora o fluxograma simplificado do processo de obtenção do estireno, onde na sequência está assinalada a pequena parte que vamos abordar referente à destilação da mistura de estireno e etilbenzeno. Bom, antes de mais nada, pessoal, é importante deixar claro que ao trabalharmos com misturas, é necessário compreender como esses componentes dessa mistura vão interagir juntos, e para isso nós vamos ter que utilizar o software JCosmos, para que, junto de um conjunto de dados, representados aqui nessa tabela, possamos definir o melhor modelo termodinâmico a ser utilizado no nosso processo. Ao utilizarmos o JCosmos, vamos obter o seguinte diagrama. E a partir dele é possível definir qual que vai ser o melhor modelo termodinâmico a ser utilizado. Como podemos observar no diagrama anterior, a gente consegue notar que o modelo de Ping-Robinson e de Kosmosaki foram congruentes com os dados experimentais, mostrando ser uma boa opção de escolha para o modelo. Bom, prosseguindo nosso trabalho, a gente viu que o JCosmo é essencial para a escolha de um modelo termodinâmico. Entretanto, ainda falta um software que permita simular nosso processo. E o software utilizado no nosso trabalho vai ser o Easy. Ao usarmos o Easy, é importante selecionar com cuidado os parâmetros corretos, e isso pode ser demonstrado na temperatura do processo, que, por exemplo, não pode ser aproximada de 150 graus Celsius, pela possibilidade de polimerização do estireno, e além disso, tendo menor volatilidade, ele se acumula próximo da base da coluna, onde a fonte de calor se concentra, e logo a maior temperatura, fator esse que implica trabalhar com pressão reduzida para evitar maiores temperaturas. Aqui a gente pode observar um gráfico de temperatura de ebulição de estireno versus pressão de coluna e uma representação do software do Easy, né, de uma coluna com alimentação e o vapor, a fase vapor e a fase líquida. Bom, um outro ponto importante a ser definido é a corrente de entrada, pois a escolha correta dos valores de entrada facilita a escolha do número de estágios do processo e seu desenvolvimento. Aqui a gente consegue ver uma representação do Easy também, onde foi plotado os valores de entrada e definida a temperatura alta na entrada para favorecer a separação da mistura, uma pressão um pouco inferior à pressão de fundo na entrada, quantidades iguais em proporção de massa das espécies. Também aqui eu consigo mostrar para vocês uma representação do software Easy da nossa coluna de destilação, onde adotamos 98 estágios teóricos para alta eficiência de separação, a alimentação sendo próxima da metade da coluna, a razão de refluxo alta para possibilitar a troca de calor e massa entre vapor e líquido nos pratos ou estágios, promovendo melhor separação e pureza. A torre está operando em baixa pressão, justamente pelo que comentado antes, para impedir a polimerização do estireno. E uma temperatura considerada como ótima, ali de 124 graus Celsius, pois perto dos 130 graus Celsius a gente pode estar tendo perda de rendimento. Eu passo agora a palavra para o meu colega Arthur, que vai falar um pouquinho mais sobre o próximo etapa, que é de escolha de modelo. Então, na escolha do modelo termodinâmico adequado para representar o nosso equilíbrio líquido-vapor,
a gente tem algumas opções na seleção dos modelos, né? Como a mistura ela se mostrou capaz de ser adequada em uma situação ideal, onde a fugacidade da fase de vapor é 1 e o gama da fase líquida também seria 1, testamos o modelo 1 considerando as duas fases ideais no equilíbrio. E logo após testamos com um modelo de equação de estado Penn-Robinson com regra de mistura de Van der Waals. Aqui então estão os resultados obtidos, representados nessas duas tabelas. A primeira tabela representa o modelo Penn-Robinson com a regra de mistura de Van der Waals para a coluna, e a segunda tabela representa o modelo ideal. No caso, a gente pode notar aqui que em questão de vazão molar, questão de temperatura, tanto do topo e do fundo da coluna, e pressão, a gente não tem grandes diferenças utilizando os dois modelos, no caso, né? A gente vai ter uma diferença na composição do fundo. Então a gente conseguiu uma separação mais eficaz em porcentagem molar do estireno com Penn-Robinson e Van der Waals, no caso. O que é esperado, no caso, porque o modelo serve para isso, para diferenciar a mistura, né? Então, no modelo ideal, a gente não diferencia muito essa mistura, então o que torna a separação mais dificultada. No modelo Penn-Robinson, a gente consegue diferenciar mais essa mistura e ter uma melhor precisão nos resultados. No fim, realizamos uns response studies com algumas variáveis do processo. O primeiro gráfico representa a variação da temperatura do fundo, e o Y é a porcentagem molar de estireno. A gente percebe que a porcentagem molar do estireno tende a aumentar na vazão do fundo com o aumento da temperatura, mas só até um certo ponto, um ponto ótimo, onde, passado esse ponto, que é mais ou menos 124 a 125 graus Celsius, a gente vai começar a ter polimerização do estireno, e a separação não vai ser completa. No segundo gráfico, a gente tem a variação da pressão do fundo com a porcentagem molar do estireno. A gente vê que não adianta subir muito essa pressão do fundo, e a gente vai ter um ponto ótimo também, que é em torno de 50 a 55 kPa, porque quando aumenta muito a pressão também, a gente vai também tender a polimerizar o estireno. E o último response study foi para mostrar a variação da razão de refluxo e como o aumento dela ajuda na obtenção de 100% de etilbenzeno no topo da coluna. Então, quanto melhor essa razão de refluxo, mais a gente vai tendo essa separação completa de etilbenzeno no topo, né? Então, esse foi nosso trabalho, pessoal. Aqui estão as referências utilizadas. Eu desejo muito que todos tenham tido uma ótima experiência com o nosso trabalho. E fica aqui o nosso agradecimento especial aos professores Rafael e Paula, que estiveram com a gente ao longo desse 1 ano e meio, né, de termodinâmica. E obrigado a todos por estarem assistindo até aqui e até uma próxima.